Eu chamo isso de uma direção para estudo bíblico. Mas por quê? Porque você tem uma base, um alicerce, sobre o qual você vai construir, edificar o seu conhecimento. Não é? Então você pode, não é, pegar esta base, esse alicerce, unir a outros princípios dentro da palavra de Deus, buscar outros exemplos nas Sagradas Escrituras, não só ficar neste único texto, mas ir a outros textos e ser ainda mais abençoado pelo Senhor. Nós temos orado a Deus, que Deus levante no meio dos nossos jovens servos do Senhor, tementes a Deus, pastores, missionários, evangelistas, homens e mulheres que possam servir a Deus fielmente e honrar o nome do Senhor. Esse tem sido o desejo dos nossos corações. E a mensagem hoje à noite ela tem como título o mesmo título principal do mês, não é? Responsabilidade e serviço cristão. E o final do nosso tema hoje à noite é: e agora é viver. E agora é viver. Depois de ter visto tudo isso ao longo desses 28 dias, é muito importante que a gente possa ter o propósito real de viver exatamente aquilo que o Senhor nos ensinou durante esse tempo. A garganta está um pouco ruim hoje à noite, mas eu espero que eu consiga chegar até o final. O verdadeiro servo, ele não apenas aprende sobre serviço, mas ele vive servindo. Isso é algo de suma importância para a vida cristã. Entendermos que nós não só aprendemos sobre o serviço, mas que nós servimos durante, não é, a nossa vida. Então, durante esses 28 devocionais, nós aprendemos como servir a Deus, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei isso para a glória de Deus. Amém, jovens? Foi isso que nós vimos durante esse mês, né? Somos salvos para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós vimos também esse ponto. Vimos também que devemos ser fiéis no pouco, naquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, mesmo que seja, aos nossos olhos, seja algo muito pequeno. A palavra de Deus nos diz em Lucas 16, versículo 10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então nós precisamos nos dedicar nos pequenos detalhes em servir ao Senhor. Depois nós falamos sobre o serviço exige humildade. Nós precisamos ser humildes no serviço ao Senhor. E vimos isso em João capítulo 13, versículo 14 e 15. A palavra do Senhor nos diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como vos fiz, façais vós também. Nós vimos o quanto é importante para a vida cristã seguir o exemplo daquele que salvou as nossas almas. Realmente servirmos a Deus com dedicação, porque nós temos um exemplo, e esse exemplo é Jesus. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas à nossa volta, olhamos para pastores, irmãos em Cristo, mas na verdade nós temos um exemplo supremo, que é o Senhor Jesus. É para Ele que nós devemos olhar, não é? É nele que nós devemos fitar os nossos olhos e entender o propósito real de servir a Deus em toda a nossa vida. Vimos também a excelência da glória de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 23, em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Esse deve ser um princípio fundamental na nossa vida, não é? Tudo que nós colocarmos a mão, tudo que nós formos fazer, nós venhamos fazer para a glória de Deus. Não porque alguém merece o nosso serviço, não porque alguém vai olhar para aquilo que nós estamos fazendo, não porque nós vamos receber aplauso por aquilo que fazemos, ou um tapinha nas costas de gratidão por aquilo que nós fizemos, e sim porque nós queremos glorificar aquele que salvou as nossas almas. Haverá uma prestação de contas um dia, não é verdade? Por isso que nós vimos aí, haverá um momento de prestação de contas. Mateus capítulo 25, versículo 21, disse-lhes o Senhor:
Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Né? Mas hoje à noite, nós não vamos mais estudar. Acredito eu que nesses 28 dias você já estudou todos esses princípios. Então, hoje à noite é hora de decidir fazer o que nós aprendemos ao longo desses 28 dias. É momento de tomar a decisão de colocar em prática o que nós vemos. O conhecimento sem prática conduz ao orgulho. Quando o servo de Deus tem muito conhecimento, mas não pratica o conhecimento que ele tem, ele é conduzido ao orgulho. Mas quando nós praticamos o conhecimento, nós somos conduzidos à maturidade. E é isso que nós queremos para a nossa vida como servos do Senhor, amém ou não? Nós queremos ser cristãos, crentes maduros, conhecedores da palavra de Deus, homens e mulheres dispostos a servir ao Senhor. Espero que esse seja o desejo do seu coração, amém? Esse seja realmente o desejo do seu coração. Conhecimento sem prática produz orgulho, mas o conhecimento praticado, ele produz maturidade. E encerramos o nosso mês com uma verdade que conforta os nossos corações, não é? Mateus capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem também veio para servir, não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então o Senhor Jesus, ele veio para ser servo, para servir, para dar a vida em resgate daqueles que o receberam como Senhor e Salvador de suas almas. Se Cristo serviu, então quem somos nós para não servirmos? Não é? Se ele serviu, quem somos nós para não servir? Mateus capítulo 10, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia hoje à noite. Perdão, irmãos, Marcos. Marcos capítulo 10. Espero que você tenha pego o livrinho deste mês ou está com o seu aplicativo já pronto para começar os devocionais do mês que vem. Né? E quero animar você a estudar, né? A buscar esse conhecimento bíblico de tão grande importância sobre a vida cristã. E lá tem um conhecimento importantíssimo para aqueles que estão interessados em arrumar um cônjuge. Não é? Então lá você vai ter, não é, os textos da palavra de Deus, onde você vai poder basear e buscar outros conhecimentos dentro das Escrituras sobre como, não é, escolher uma esposa, rapazes, como escolher um esposo, moças. Não é? Tudo isso dentro do propósito divino de Deus. Então abra os seus olhos, não haja como o mundo. Paixão não é coisa para crente, para conhecedores da palavra de Deus. Nós somos conduzidos pela palavra. E é a palavra que determina o tipo de cônjuge que você deve escolher para a sua vida. Não os seus sentimentos. Por quê, pastor? Porque o coração do homem, segundo o profeta Jeremias, é enganoso e perverso. Deixa os seus sentimentos dirigir sua vida e o seu príncipe vai virar um sapo. Deixa os seus sentimentos dirigir sua vida e o seu príncipe vai virar um sapo. Então, deixe a palavra de Deus conduzir a sua vida. Amém? Vamos colocar de pé Marcos capítulo 10, versículo 42, até o versículo 45. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoriam, e os que aos seus são grandes e usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Gostaria que você prestasse bastante atenção nestas palavras. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós
quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. Oremos. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela leitura da sua palavra essa noite. Pedimos ao Pai que o Senhor venha falar aos nossos corações. Usa, ó Pai, esse humilde instrumento nas tuas mãos, toma aqui o teu lugar, que a tua palavra venha de encontro com os nossos corações, que o Senhor possa nos desafiar esta noite, que possamos, ó Pai, sair daqui melhores servos do que aqui chegamos. Em nome de Cristo Jesus, eu oro agradecido. Amém e amém. Podem sentar? O mundo busca posição. Cristo ensina serviço. São completamente diferentes uma coisa da outra. Quando vamos à escola, quando vamos à faculdade, quando vamos às empresas que nós trabalhamos, somos exortados pelo mundo a galgarmos posições. Sermos bem-sucedidos aos olhos do mundo é ter uma posição, é ter uma razão para se orgulhar. Jesus Cristo aqui, no versículo 42, e foi o que eu destaquei para os irmãos essa noite, a palavra de Deus nos diz: sabeis que os que julgam os príncipes das nações, deles se assennoriam. Olhando para o mundo, é exatamente isso. O padrão do mundo é status. O padrão do mundo é reconhecimento. O padrão do mundo é ser servido. O padrão do mundo é ser notado. Esse é o padrão estabelecido pelo mundo. As pessoas precisam ter status, ser reconhecidas, serem servidas pelas outras e serem notadas pela sociedade. O jovem cristão, ele não vive segundo o padrão e a cultura desse mundo. Amém? Nós não estamos aqui para viver segundo o padrão e a cultura do mundo em que nós vivemos. Amém ou não? Estou meio com medo. Os amém estão meio de leve. Não é? Fica comigo, certo? Mas Jesus, ele diz, no verso 43, não será assim entre vós. Que não seja assim com o meu povo. Nós não estamos aqui para nos encaixarmos no padrão do mundo. O jovem cristão não vive segundo o padrão e a cultura, ele vive segundo o padrão divino de Deus, segundo o padrão do reino. Romanos capítulo 12, verso 2, a palavra de Deus diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes renovados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O povo de Deus precisa se envolver com o desejo de Deus para a vida do seu povo. Nós precisamos esquecer o que o mundo tem estabelecido. Nós precisamos deixar de lado os princípios culturais desse mundo e voltarmos a nossa mente, o nosso coração para a palavra de Deus. Desejar de todo o nosso coração realmente viver os princípios estabelecidos na palavra de Deus para que nós possamos glorificar o Senhor. Durante esse mês, nós aprendemos ou revimos alguns conceitos importantes. Gálatas capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. A palavra de Deus, no início de Gálatas capítulo 5, versículo 13, o versículo começa dizendo: irmãos, vós fostes libertos. Eu não sei se você já parou para pensar nesta liberdade que a palavra de Deus nos dá. O mundo, e quando nós éramos perdidos, nós vivíamos tentando satisfazer a nossa carne. Vivíamos neste mesmo ritmo que o mundo vive hoje. Queríamos status, queríamos ser reconhecidos, queríamos ter um lugar ao sol, como diz o povo por aí. Mas no momento em que o Senhor nos salvou, no momento em que Ele
transformou as nossas vidas, Ele nos libertou desses sentimentos que nos prendiam debaixo de um jugo pesado, de um fardo pesado de pecados. E que hoje nós somos livres. Amém. Livres dessa cultura, livres desse pensamento, livres dessas coisas que nos arrastavam para longe de Deus. Para que então possamos viver uma vida completamente renovada em Cristo Jesus. A partir do momento em que nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós deveríamos entender o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz, olha, o seu conhecimento material, o conhecimento do que o mundo passou para você, deixa ele de lado. Renove o seu conhecimento. Aprenda algo importantíssimo que Deus tem para ensinar para você. Deseje isso de todo o seu coração. E aí então você vai realmente viver uma vida liberta dessa escravidão de pecados. Porque se você entrar na mesma condução que o mundo passa, no mesmo caminho que o mundo está te mostrando, você vai viver tentando provar para alguém que você é alguém. Você vai viver debaixo dos olhos das pessoas, tentando colocar, estabelecer sobre a sua vida o que você deve ser. Isso vai levar você a viver coisas que não agradam a Deus. E aí, então, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz, olha, vocês foram libertos. Então, deixem de dar ocasião à carne. Vocês são livres, vocês são libertos. Libertos do poder do pecado. O pecado não exerce mais domínio sobre a vida de vocês. Então, não vivam mais isso. Não useis, então, dessa liberdade para dar ocasião à sua carne. Não é porque você é crente, salvo, lavado pelo sangue de Cristo, que você vai viver o que você quer, o que você bem entende. Porque não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. O texto sagrado continua dizendo, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, abandone, fique longe da arrogância, fique longe da prepotência, fique longe desses status, dessas coisas que o mundo oferece. A excelência no trabalho. Qual é a excelência no trabalho? Responsabilidade. Responsabilidade no lar, testemunho na escola, fidelidade na igreja. Como filhos de Deus, nós temos outras coisas para nos preocupar. E coisas importantes das quais o nosso Deus espera que a gente venha responder de maneira amável, porque amamos o Senhor, por isso vivemos estas coisas. Nós não estamos vivendo tudo isso porque o pastor exige, porque a mãe e o pai exigem. Não, eu estou vivendo isso porque eu amo ao Senhor. Eu quero servi-lo, quero ser fiel. Mas agora eu quero perguntar a você. Estamos vivendo diferente do mundo? Ou será que ainda temos esses mesmos desejos que o mundo tem? O mundo oferece posição e o Senhor Jesus nos diz para sermos servos. A grandeza no reino é medida pelo serviço, não pela posição. A palavra de Deus nos diz aí nos versos 43 e 44 do nosso texto, mas entre vós não seja assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. O reino do céu, no reino do céu, a questão de posição é diferente da questão aqui na terra. A questão no céu é o grande, é quem serve. No céu, a importância é que assumir as responsabilidades é algo que todo cristão deve desejar em sua vida.
suas responsabilidades diante de Deus, sua responsabilidade diante do testemunho. O maduro é quem cumpre o que prometeu. E não aquele que já alcançou uma posição, aquele que já alcançou uma idade, aquele que já tem uma qualificação no mercado. A palavra de Deus não está determinando que no reino do céu são essas coisas que determinam a posição que temos. A palavra de Deus está afirmando claramente que para ter uma posição no reino do céu, eu preciso primeiro ser servo de todos. Que é completamente diferente daquilo que o mundo tem nos apresentado. Isso resume tudo o que a gente estudou durante esse mês. Seja fiel no pouco, como disse Lucas. Não é? Seja diligente. Trabalhe como a formiga, como disse o sábio Salomão. A excelência, busque a excelência como Daniel. Procure realmente demonstrar diante de Deus, diante do mundo, o quanto você ama aquele que salvou a sua alma. Demonstre a excelência divina através do serviço ao Senhor, do serviço aos irmãos. Disponibilidade, esteja disponível, como disse Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. A pergunta não é se você tem talento. A pergunta é o que você está fazendo com o seu talento. Aquilo que Deus capacitou você tem usado a capacidade que Deus tem te dado para angariar posições nesse mundo, ou você tem usado aquilo que Deus deu a você para glorificar quem deu a você o que você tem? Ele preservou uma missão importante para nós, para a sua igreja. A de brilharmos nesse mundo, de atrairmos os olhos dos homens para a vida do povo de Deus. Ele não determinou que a igreja deveria se encaixar nos moldes do mundo, não é isso que Deus espera. Ele não espera que a igreja se encaixe, que ela viva o que o mundo está colocando como ela precisa viver, porque senão ela não será aceita. A igreja não deve viver essas coisas, o povo de Deus não deve viver essas coisas. O povo de Deus precisa se lembrar que nós não devemos nos encaixar nos moldes desse mundo aqui. É triste quando vemos pais desejosos que seus filhos atinjam, não é? Um profissionalismo altíssimo, que tenham excelentes salários, enquanto seus pais, que estão desejando todas essas coisas para a vida deles, não os incentiva a melhor servir ao Senhor. Não vivem diante dos olhos dos seus filhos uma servidão melhor a Deus. Será que nós, pais, já não estamos trocando o que é verdadeiramente valoroso? Ao olharmos para os nossos filhos e muitas vezes nos decepcionarmos com suas atitudes, será que não são as nossas atitudes que estão levando os nossos filhos a tomarem atitudes diferentes do conhecimento da palavra de Deus? É muito importante que, como pai, você não seja prepotente e orgulhoso, ao ponto de achar que aquilo que você sabe é mais importante do que o que Deus determinou. O que Deus determinou é muito mais importante do que o que você sabe. Serviço não é evento e nem estilo de vida. Nós estamos vivendo dias em que, estive conversando com o pastor Paulo esses dias agora, né? Nós estamos vivendo dias em que o mundo evangélico, o mundo cristão dos nossos dias, né, vive um evento contínuo. Juntou gente a um evento, aí o povo de Deus está lá. Ah, pastor, não é assim não. Bom, eu não preciso ir muito longe, eu apenas vou colocar algumas coisas, certo? E você pensa no que eu estou te falando. Quarta-feira à noite, na sua igreja tem muita gente? Não responda. Domingo de manhã na escola dominical, na tua igreja tem muita gente? Não responda, guarde no seu coração.
Domingo à noite. Hã? Quando todo mundo pode cantar especial. Quando todo mundo pode chamar a atenção. Aí nossas igrejas estão cheias. Você quer aplauso? Então vai ser artista de algum teatro e não um servo de Deus. Nossas atitudes deveriam ser diferentes. O povo de Deus deveria servir ao Senhor todos os dias de sua vida. O culto não deveria ser um evento. O culto deveria ser um momento em que a igreja se une para perseverar na palavra, na doutrina dos apóstolos, para estar junto no partir do pão, nas orações. Para que, como diz Atos 2, 3 vezes Lucas escreve unânimes na oração, unânimes no serviço a Deus, unânimes no amor ao Senhor, unidos naquilo que é importante. Muitas vezes a vida cristã dos nossos dias está baseada em eventos. E se a sua vida está baseada em evento, eu quero dizer para você quem você é. Você é um crente animado hoje, e você está num evento. Amanhã na escola dominical você vai estar desanimado, porque você não está num evento. Então, a adoração a Deus não é evento. Adoração a Deus é culto. É honrar quem merece honra. É servir ao Senhor como Ele merece ser servido. Terceiro, Cristo é o modelo supremo de serviço cristão. Versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. A palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 13 que o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. Você sabe o que era um escravo que lavava os pés de quem chegava em casa? Era a mais baixa classificação de um escravo. Existia o escravo que tomava conta da cozinha, existia o escravo que tomava conta dos outros escravos, e existia lá embaixo o que lavava o pé dos outros. E foi exatamente lá que o Senhor Jesus foi nos mostrar o seu exemplo. Amarrando uma toalha, pegando uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos. Porque ele queria ensinar para o povo de Deus que o povo de Deus precisa servir um ao outro. O povo de Deus precisa servir ao Senhor e servir ao próximo. Nós não devemos colocar nas nossas mentes coisas contrárias à palavra de Deus. Ele suportou a rejeição. É estranho o quanto o mundo de hoje tem causado no coração das pessoas, não é? Uma dificuldade enorme em relação às dificuldades da vida. Não é? Até o meio cristão evangélico dos nossos dias é assim. Não é? Você olha para os evangélicos dos nossos dias, olha, você não pode aceitar problema. Você tem que exigir de Deus que Ele resolva os seus problemas. Se esquece de um princípio bíblico de tão grande importância para a vida cristã, e o princípio é que todas as coisas colaboram, como? Juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero te dar o exemplo de um homem de Deus, um homem que realmente serviu a Deus e mostrou o testemunho bíblico, o apóstolo Paulo. Homem, você olha para a vida desse homem, você vê uma ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus. Esse homem, de repente, sente algo que, poxa, eu preciso me livrar de um problema na minha vida. Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E a palavra de Deus diz que ele clama por quantas vezes? 3. Qual foi a resposta de Deus para Paulo?
A minha graça te basta. Meu filho, vou tirar não, colega. Não vou tirar não. A minha graça basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando nós estamos humildes, servindo, sendo servos, é que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Deus nos usa quando nós entendemos que não somos ninguém. Quando entendemos o nosso lugar, a nossa posição, o que merecíamos. Ainda hoje à noite, irmão Wilson, o inferno. Mas por que não vamos? Por causa da misericórdia dele. Só por isso. Porque ainda merecemos. Depois, ele deu a sua própria vida. Ele se entregou. O maior se fez servo. O santo se fez obediente. O rei se fez sacrifício. Esse é aquele que salvou nossas almas. Servir tem um custo. Tudo tem um preço. E nós? O que nós temos feito? Servir custa tempo. Servir custa conforto. Servir custa orgulho. Mas nunca, presta atenção no que eu vou te dizer. Pode te custar tempo, pode te custar conforto, pode te custar orgulho. Mas nunca vai custar mais para você do que custou para ele. Nunca. Jamais o que você está pagando se compara ao que ele pagou. E muitas vezes nós reclamamos do que estamos fazendo. Achamos difícil demais acordar alguns minutos mais cedo para fazer os devocionais, né? Tirar alguns minutos do dia para ter um companheiro de oração e orarmos juntos. Alguns minutinhos para estudar para a batalha bíblica. É muito difícil, custa muito. Mas lembra, ele foi à cruz por amor a nós. E mudo como uma ovelha ele se entregou, sem nenhuma reclamação. Amados, servir a Deus vai muito além daquilo que o povo evangélico dos nossos dias está vivendo. Eu espero que os evangélicos e não nós, amém? É porque eu não sou evangélico. Não sei se você é, mas eu não sou. Eu sou salvo. Não quero fazer parte dessa corja de evangélico que existe no mundo hoje. Um bando de pessoas que dizem estar servindo a Deus, mas não dão a mínima para o que Deus espera de suas vidas. Eu sou salvo. Quarto lugar, serviço cristão é prova de maturidade. Depois de olharmos para esses 28 devocionais e relembrarmos tudo isso, nós não somos mais ignorantes acerca do que a gente deve fazer. Enquanto somos ignorantes, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento em que temos o conhecimento, as coisas mudam. Não somos mais ignorantes. Não podemos dizer que não sabíamos. Agora não mais. E eu garanto que já há muito tempo você não podia dizer isso. Porque eu garanto que o seu pastor já lhe ensinou isso na sua igreja. Então já faz muito tempo que a gente não podia usar essas desculpas. Não é? A responsabilidade agora é uma decisão.
Uma decisão importante que nós precisamos tomar na nossa vida. E é por isso que Tiago nos diz em Tiago 1,22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Nós temos um punhado de crentes se enganando, falando que está servindo a Deus, enquanto na verdade estão servindo a si mesmos. Fazendo caso da liberdade em Cristo Jesus, caso da salvação, para viver coisas que contrariam por completo a vontade daquele que nos salvou. E muitas vezes usando da garantia de segurança eterna para viver exatamente o que quer, contrário à vontade de Deus. Eu já estou salvo mesmo, estou indo para o céu. Você é um abusado, um irresponsável, se é esse o seu pensamento. Porque jamais deveríamos nos comportar desse jeito. A nossa intenção de servir a Deus deveria ser real. Jovens, vocês aprenderam a ter tempo, sobre tempo. Vocês aprenderam sobre excelência. Vocês aprenderam sobre perseverança. Vocês aprenderam sobre ordem. Vocês aprenderam sobre liderança. Vocês aprenderam sobre fidelidade. Agora, o que vocês vão fazer com tudo aquilo que vocês estudaram durante esses dias? Gálatas capítulo 6, versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Sabe por que nunca, às vezes, nunca chegamos a receber aquilo que poderíamos receber por sermos fiéis na fidelidade a Deus? Porque desanimamos ao longo do caminho, porque deixamos de ser fiéis. E por vários motivos nós abandonamos o propósito que Deus nos dá através da sua palavra. Perdemos o foco, deixamos de olhar para Cristo, começamos a olhar para o mundo, nos interessamos pela sedução do mundo, e o mundo é sedutor, meu irmão. Agora eu quero te dizer uma coisa, a sedução do mundo tem um preço, e ele é maior do que você pode pagar. Porque quando chegar o momento de pagar o preço pelo pecado, você vai ver o quanto custa ter vivido algo que não agrada a Deus. Você vai se arrepender muito de ter vivido isso. Alguns servos de Deus pagaram com suas vidas para servir melhor ao Senhor. O povo de Deus hoje parece que deseja pagar de forma diferente. Não em serviço ao Senhor. Eu sei que vai dar errado, mas eu quero fazer isso. Posições diferentes. Quinto, o juízo confirmará quem foi fiel. Não sou eu que determino isso sobre a minha própria vida. Eu não posso dizer que tenho sido fiel, porque eu não determino isso. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 14 até o versículo 30, o texto ali, o Senhor, ele vai voltar e haverá uma prestação de conta. Você viu isso durante os devocionais. E lá no texto, aqueles que foram bons e que foram fiéis, quais foram as palavras do Senhor? Vamos lá. Pode falar, eu já ouvi você falando baixinho. Pode falar alto. Bem está, servo bom e fiel. O importante não é o que vamos ouvir aqui. O importante não é o que o seu pastor considera sobre a sua vida aqui nessa terra. O importante não é sobre o que os seus pais consideram sobre a sua vida aqui nessa terra. O importante não é o que a sua esposa considera da sua vida como esposo.
O importante não é o que o seu esposo considera sobre a sua vida como esposa. O importante é chegar na glória e escutar palavras vindas do trono da graça do próprio Deus que diz: bem está, servo bom e fiel. Reconhecimento não é humano. O importante é ouvir essas palavras vindas daquele que nos criou e nos salvou. Bem-estar, servo bom e fiel. O negligente, ele só perde oportunidades. Ele nunca aproveita as oportunidades. Sempre é difícil. Sempre é complicado. Para muitos negligentes, é mais fácil pagar pelo pecado do que pagar para servir a Deus. Porque negligenciam a vontade de Deus. Nós não podemos e não devemos dar desculpas em servir ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Sabe o que quer dizer isso? Não desanima, não para. Seja firme, seja constante, vá em frente. Não pare nunca. Sede firmes e constantes e sempre abundante. Façam mais e mais e mais e mais. Sempre abundantes na obra do Senhor. E tenham certeza, saibam, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quanto mais dermos, quanto mais nos dedicarmos, quanto mais servirmos, nós precisamos ter na nossa mente: nada disso é em vão. A vida, ela tem fases de preparo. Eu acredito que você está vivendo uma das melhores fases de preparo da vida cristã. Pela própria palavra de Deus. Porque para nós casados, a Bíblia nos diz o quê? Que nós cuidamos em agradar os nossos cônjuges. A esposa cuida em agradar o marido cuida em agradar a esposa, mas o jovem, ele cuida em como agradar o Senhor. Você precisa aproveitar este momento especial na sua vida. E aproveitá-lo com tudo que você pode, com tudo que você tem. Porque é dessa formação, é desse alicerce, é dessa base que virá um lar que agrada a Deus. Que virão filhos que honram seus pais e trazem alegria. Por quê? Primeiro, porque os pais entenderam, quando jovens, que a responsabilidade deles era agradar ao Senhor. E desejaram agradar o Senhor. E aprenderam a viver agradando o Senhor. Quando chegam à idade madura e constituem famílias, lares, já estão orientados pela palavra. O caráter já é um caráter cristão, o ministério já é tudo na vida. Seja trabalho, seja igreja, seja família, seja amigos, sejam conhecidos, tudo isso é ministério, para quem conhece a palavra de Deus. E a família, um lar que ama o Senhor. Muitas vezes, você pode ter ouvido isso dos seus pais. Olha,
Você tem privilégios que eu não tive. E um dos maiores privilégios que muitos de seus pais não tiveram foi de conhecer as verdades da palavra de Deus quando ainda eram crianças. Eu garanto para vocês que com a experiência que eles têm hoje, se eles tivessem esse conhecimento no passado, eles teriam deixado de sofrer muitas coisas ao longo de suas vidas. Agora, vocês têm essa oportunidade. Vocês têm a oportunidade de ter uma vida extremamente melhor do que a que os seus pais tiveram na infância, adolescência e juventude. Escolhas perfeitas, orientadas pela palavra. Decisões que nunca vão decepcionar porque são amparadas pelo conhecimento bíblico. E mais, as promessas de Deus para todos aqueles que desejam conhecimento bíblico terão uma vida próspera e bem-sucedida. A questão aqui hoje à noite é o que você vai fazer com o tempo e o privilégio que o nosso Deus está dando a você hoje. Você vai trocar pelo que o mundo está te oferecendo? Ou você vai abraçar o que Deus está te dando? Se você abraçar o que Deus está te dando, você vai viver uma vida muito feliz. No lar, agora, assuma suas responsabilidades diante de seus pais. Na igreja, sirvam antes de serem chamados. No estudo, faça como ao Senhor. No ministério, não sirvam por aplausos. Sirvam porque o seu irmão merece o melhor. No secreto, leve uma vida de intimidade com aquele que salvou sua alma. O que você vai viver na sua vida? O que você vai assumir? Que compromisso você tem? Quem vai ser servo segundo o coração de Deus, como Deus disse acerca de Davi? Achei Davi, o homem segundo o meu coração. Quem vai parar de viver para si, para viver para o Senhor? A igreja precisa de crentes, de jovens que tenham responsabilidade, de crentes que tenham constância. Ela precisa de pessoas que sirvam mesmo quando ninguém quer servir. Aí sim, nós verdadeiramente estaremos servindo como as Escrituras nos ensinam. Se vocês querem viver como verdadeiros servos de Deus, se querem assumir suas responsabilidades espirituais, se querem, como aprenderam esse mês, tomar uma posição diante do trono da graça de Deus, se desejam dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, gostaria de convidar você a se colocar de pé hoje à noite. Se esse é o seu desejo, fique de pé. Não minta ao Senhor. Apenas fique de pé se esse é realmente o seu desejo. Quero dizer uma coisa muito importante para você, meu irmão. Entregue a Deus todo o seu tempo. Entregue a Deus todos os seus dons.
Entregue a Deus a sua disposição. E você nunca vai se arrepender de servir ao Senhor. Cabeças curvadas e olhos fechados. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra. É por tudo aquilo que vimos e estudamos ao longo desse mês nas Escrituras Sagradas. Pai, eu quero pedir por cada um desses amados irmãos aqui de pé, Pai, homens e mulheres que, olhando para aquilo que viram, que aprenderam durante a sua vida cristã, têm o desejo de servir ao Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor os capacite cada dia mais a servir o Senhor. Enquanto ainda não terminei essa oração, se você quer deixar o seu lugar, dobrar os seus joelhos aqui no altar, conversar com aquele que salvou a sua alma e que deseja de todo o seu coração que você confie nele e sirva a ele de todo o seu coração. Então convido você a deixar o seu lugar, encontrar o seu lugar aqui no altar e dar um destino a tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você estudou, tomar uma decisão hoje à noite. Não sei em que posição você se encontra no serviço ao Senhor, mas tomar uma posição hoje à noite diferente das demais posições que você já tomou. Eu quero ser um servo fiel. Quero ser um servo fiel a ti. Senhor, ainda diante do teu trono da graça, quero pedir ao Senhor pela vida desses amados irmãos que dobraram os seus joelhos aqui no altar do Senhor. O Senhor conhece os seus corações. O Senhor conhece o que se passa em suas vidas. Pai, o Senhor tem poder para trabalhar e usar a vida desses jovens, desses irmãos, para a honra e a glória do santo nome do Senhor. E assim como eles, eu quero, diante do teu trono da graça, me comprometer com o Senhor em servir ao Senhor fielmente. Dedicar a minha vida única e exclusivamente no serviço do Senhor. Pai, sei que já tenho feito isso ao longo do tempo, mas, Pai, analisando cada passo, cada momento, tenho sido falho. Perdoa o meu pecado. Ajuda, meu Pai, a melhor servir ao Senhor. Assim como o Senhor ajude esses amados irmãos. O Senhor trabalhe na vida desses jovens. Nós possamos ter, ó Pai, moças e rapazes que temem, que honram, que glorificam o santo nome do Senhor. Dentro de seus lares, nas escolas, na igreja, que eles sejam instrumentos nas santas mãos do Senhor. Abençoe, meu Pai, os nossos lares. Abençoe as nossas igrejas. Capacite o seu povo a melhor servir o Senhor a cada dia. Que nós rogamos, agradecidos em nome de Cristo. Amém e amém. Que verdadeiramente as palavras do versículo 43 de Marcos, capítulo 10, sejam reais na nossa vida. Que entre vós não seja assim. Isso seja real nas nossas vidas. Que nós deixemos de lado os padrões do mundo e venhamos viver os padrões santos estabelecidos por Deus, que na pessoa do seu Filho salvou as nossas almas. Amém? Quero, nesse momento agora, pedir ao pastor Cacildo, ele vai chegar, ele vai ler os jovens que decoraram os versículos, depois o irmão Igor vai chegar e vai falar sobre a batalha bíblica. Boa noite, irmãos. Vou fazer a chamada dos meninos e meninas. Citar os versículos.